Olá, sejam muito bem-vindos à aula de mudança de mentalidade. Cara, pra mim isso foi um divisor de águas, assim, absurdo, porque a gente faz tanto curso técnico, a gente quer aprender sobre técnica, no meu caso, por exemplo, periodontia, quero aprender sobre DTM, sobre estética, sobre faceta, eu quero aprender tecnicamente, nós dentistas somos muito técnicos, a gente quer tudo muito ali, sabe, entender o que está acontecendo, entender sobre saúde sistêmica e tudo mais. Daí depois a gente começa a entender que a gente precisa aprender sobre marketing, sobre vendas e tudo mais. E aí a gente começa a focar nisso de marketing, venda e tudo mais. Mas se a gente não muda a nossa cabeça, se a gente não muda a nossa mentalidade, a gente não vai sair do lugar, né? Eu posso dizer isso por experiência própria. Eu precisei ter um burnout não diagnosticado, porque eu não procurei ajuda na época, porque eu me achava muito autossuficiente, e isso foi assim muito ruim para minha saúde mental. Mas eu precisei parar, né? Na verdade, a minha cabeça precisou me parar para eu entender que eu estava trabalhando igual uma louca, alucinada, e não estava conseguindo sair do lugar, financeiramente falando, né? Então, assim, eu consegui evoluir como profissional ao longo desses quase 20 anos de profissão, consegui evoluir a minha técnica, consegui evoluir vários fatores na minha vida, até como reconhecimento e tudo mais. Mas financeiramente não mudou muito, não tinha muito retorno financeiro. Eu pensava, cara, não é possível, né? Será que eu preciso entender do quê? Então eu comecei a ler, comecei a estudar sobre mente, sobre mudança de mentalidade e sobre pessoas. E assim, não foi pouco. Esses livros aqui, e eu marco os livros, tá? Eu sou daquelas que faz marcação. Então eu li vários livros sobre poder da mente. Aqui não vai dar para você ver todos, mas assim, eu li vários e vários livros sobre poder da mente, sobre a nossa mudança de mentalidade, literalmente, e eu resumi mais ou menos tudo isso numa aula super curtinha aqui para vocês, mas para vocês entenderem como é importante você mudar a sua mentalidade para você sair do lugar que você está hoje. Tá? Você vai entender um pouquinho melhor. Não é loucura da minha cabeça, nem de todos esses autores. Não é loucura, não é vergonha para ninguém a gente parar um pouco da nossa vida para a gente começar a estudar outras, outros caminhos, né? A gente começar a entender por que a gente está num lugar e a gente não está satisfeito com o lugar que a gente está. O que será que a gente está fazendo de errado? O que será que está acontecendo? Tá? Então vamos começar. Essa frase é tudo. A vida que você tem hoje é compatível com a mentalidade que você tem hoje. Isso é muito fácil de ser explicado quando você vê uma pessoa que está desanimada. Nenhuma pessoa que está desanimada, que ela está frustrada, que ela está deprimida, ela consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Então ela está deprimida, ela vai ficar pensando, ai, minha vida é muito ruim, é muito difícil, odontologia é difícil, ai, tudo é muito difícil, ai, e ela cada vez mais vai se afundando, porque a mentalidade dela tá com a energia lá embaixo, né? Ela tá triste, ela tá chateada, e não tem nem como a gente julgar essa pessoa, não tem como eu virar e falar assim, não, você tem que mudar isso. Aí quando você estiver deprimido, vai fazer um passeio de sei lá o que pra você mudar. Não, a gente sabe que na realidade, quando a gente tá deprimido, a gente tem que parar, a gente tem que chorar, a gente se lamenta, a gente gosta de reclamar, né? Só que se você fica nesse ciclo contínuo, você não vai sair disso nunca. Então, assim, viver um período de tristeza, viver um período até de luto, eu diria até de luto profissional, faz parte, né? Sair de um emprego, tô frustrada, eu vou ficar chateada, né? Quantas vezes eu já chorei porque eu fui completamente desiludida num trabalho e eu pensava, puta, odontologia não é pra mim, não tô feliz. E eu não podia simplesmente falar, mas tudo bem, eu sou ótima e amanhã vai ser um dia melhor. Não, mas às vezes a nossa cabeça, ela não vai deixar a gente pensar desse jeito. A maioria das vezes não vai deixar a nossa cabeça pensar desse jeito, né? A gente não vai agir dessa maneira. Então a gente tem que viver aquela fase de tristeza. Mas você precisa sair dessa fase de tristeza, porque senão você vai ficar nesse limbo, você vai ficar nesse lugar que você não vai conseguir sair.
Então, você precisa mudar a sua mentalidade para você sair deste lugar, para a sua vida ser compatível com a mentalidade que você tem hoje. Então, se eu tenho uma mentalidade de deu problema, mas eu vou buscar a solução, é melhor do que deu problema, ferrou, minha vida é uma porcaria. Tá? A gente vai falar isso um pouquinho mais para frente para esmiuçar isso para vocês conseguirem entender. Mas só para você gravar essa frase e ficar com ela na cabeça. Um dia eu tô triste, mas amanhã é outro dia. 2 dias eu tô triste, tudo bem. Amanhã é outro dia. A gente passa por muitas dificuldades durante a nossa vida profissional, né? A odontologia não é fácil. A odontologia não é essa coisa que a gente vê no Instagram de, tenho um carro conversível, eu saí da faculdade, montei um consultório dos sonhos com uma bancada de mármore e letras douradas com o meu nome e tal. Isso não parte de uma pessoa, né? Isso normalmente é uma pessoa que teve uma ajuda, com certeza, dos pais, do companheiro, da companheira, do marido, enfim, de alguém. Ela teve ajuda. Ninguém sai da faculdade com um mês monta uma clínica com letras douradas e mármore. Não, a pessoa teve ajuda. Se você não tem essa ajuda, como eu não tive, não quer dizer que você seja uma pessoa que nunca vai conseguir chegar lá, né? A gente só precisa mudar a nossa cabeça de entender que a gente vai levar um tempo, nós temos um passo a passo, a gente tem uma caminhada para chegar até lá. E tudo bem, faz parte da nossa vida essa caminhada. E é tão gostoso quando você consegue atingir o seu objetivo por méritos próprios. Você nunca vai atingir sozinho, tá? Você precisa de ajuda de outras pessoas, não financeiramente falando, mas você precisa de ajuda de outras pessoas para te ajudar a te guiar, para te ajudar num curso, para te ajudar a mudar a sua mentalidade literalmente. Você nunca vai chegar num lugar sozinho, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas é tão gostoso quando você consegue comprar um carro, quando você consegue comprar um apartamento, quando você consegue pagar um curso de pós-graduação com o seu dinheiro, com o seu esforço. Isso é tão gratificante. Então você tem que mudar a sua cabeça para você conseguir chegar lá. Vamos esmiuçar isso aqui um pouquinho para você entender um pouquinho melhor. Então, o nosso cérebro ele é dividido basicamente em 3 partes, tá? Preste bastante atenção, porque essa parte aqui é importante para você entender que você não é preguiçoso. Que você, por mais que você não faça exercício, não se alimente direito, tenha preguiça de levantar, tenha desânimo para ir trabalhar, muitas vezes é o seu cérebro querendo te boicotar e você vai entender agora por quê. E quando eu li sobre isso, para mim fez tanto sentido que eu falei, cara, eu preciso espalhar isso para as pessoas. Então, assim, o nosso cérebro ele é dividido em neocórtex, sistema límbico e o sistema reptiliano. O neocórtex, ele é responsável pela nossa parte racional. Tudo que a gente pensa muito bem antes de fazer. Então ele é mais lento, ele é mais lógico, ele tem um raciocínio mais lógico, mais lento, mais devagar. O sistema límbico, ele é responsável pelas nossas emoções. Então, ele tira a gente um pouco daquela zona de tristeza. Ele faz a gente fugir um pouco da nossa zona de tristeza. Ele age muito com as emoções, né? A nossa parte que é mais rápida, né? Eu tô com vontade de comer um chocolate. Dane-se se vai engordar. Eu quero aqui um prazer. Eu quero uma emoção rápida, eu quero um prazer rápido, eu quero fugir do meu lado racional. Não quero nem pensar se isso daí vai fazer mal para minha saúde. Eu quero satisfazer o meu momento agora. Esse é o sistema límbico agindo. E o reptiliano é o nosso sistema de luta e fuga. Então, é aquela parte do nosso cérebro que vai agir rapidamente quando a gente se vê numa situação de perigo, tá? Por exemplo, aconteceu um incêndio. Você não vai pensar, raciocinar, tipo, deixa eu parar para pensar se eu vou pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, né? Não, você vai fugir, você vai sair, você vai correr. É luta e fuga. Ou, por exemplo, você já viu aqueles casos daquelas mães que, por exemplo, sofrem um acidente de carro e aí ela consegue arrancar o filho de dentro do carro com toda a força que ela tem, que ela tira a força sei lá de onde. Eu vi um vídeo de uma mulher uma vez que ela levantou um carro sozinha para pegar o filho dela que estava dentro do carro.
Então, a força que te traz nesse sistema de luta e fuga, ela queria lutar pelo seu filho. Então, é essa parte do cérebro dela que agiu naquele momento. Ela não parou para analisar, cara, eu sou fraca o suficiente para levantar esse carro. Não vou conseguir levantar esse carro. E nem agiu com a emoção de ficar parada, desesperada, e ai meu Deus, vou sair daqui porque eu não quero nem ver isso. Não. Foi o sistema reptiliano dela que fez ela levantar o carro e tirar a criança de lá. Só que essa parte do sistema é a parte da nossa cabeça que faz a gente poupar energia. Então, ela faz a gente sempre poupar energia para o momento que aconteceu uma luta ou uma fuga, a gente conseguir ter energia para agir rápido. Então, quando a pessoa fala assim, eu sou preguiçosa, eu tenho que ir para academia, mas eu tô com muita preguiça hoje. Na verdade, é o seu reptiliano falando, fica em casa, fica de boa. Porque se você precisar depois, um dia, correr por algum motivo, você tem energia guardada, está poupada a sua energia. Então, para que você vai na academia hoje? Né? Não vai, fica em casa. Né? E o límbico ainda junta com o reptiliano e fala assim: mas a caminha é tão mais quentinha, é tão mais gostosa do que a gente levantar nesse frio, ou nessa chuva, ou nesse sol excessivo e andar para ir até a academia. Não, vamos ficar aqui. E aí você fica, né? E aí, às vezes, você fica lá na cama pensando e você fala assim, deveria ter ido, porque assim, eu tô pagando a academia, né? Eu deveria ter ido, não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Aí o seu neocórtex pensando, né? Lentamente, a parte lógica. Mas até aí, já passou o horário da academia, você já tem outras coisas para fazer, e assim vai. Então, trazendo para odontologia, o seu neocórtex, ele sabe que você precisa estudar mais sobre marketing. Ele sabe que você precisa mais entender as pessoas. Ele sabe que você precisa se planejar financeiramente. Quando você está em casa, você fica pensando, cara, o que está acontecendo? Mas peraí, será que se eu fizer isso, isso e isso, vai melhorar isso, isso e aquilo? Será que se eu mandar uma mensagem para o paciente hoje, quem sabe ele não vem amanhã? Será que... Então, você começa a pensar as coisas que você poderia fazer para você melhorar na sua carreira. Eu deveria fazer um curso. Eu deveria ler mais esse livro. Eu deveria assistir mais esse curso que eu comprei e paguei na internet por 12 vezes, mas hoje eu tô com uma preguicinha, mas eu tenho que fazer isso, eu preciso fazer isso. O seu neocórtex falando, olha, é o raciocínio, eu preciso fazer isso para sair do lugar. Mas o sistema límbico faz você pegar o controle da televisão e pôr no Netflix. Faz você chegar no consultório e quando você não tem paciente, faz você descer e tomar um cafezinho e ficar lá meia hora conversando, meia hora mexendo no celular, vendo coisas aleatórias, comendo um chocolate, fazendo coisas para você descansar, até dormindo. Eu já vi dentista dormindo no meio do trabalho, quando não tem paciente. E o reptiliano, mais ainda, vai fazer você poupar energia. Não tem paciente, deixa eu ficar aqui de boa. Porque na hora que acontecer uma emergência no consultório, eu tenho energia suficiente para agir. Então, o que você precisa fazer? Você precisa enganar o seu cérebro. Quando você faz coisas repetidamente, todos os dias, isso se torna um hábito e você está enganando o seu sistema reptiliano. Por exemplo, escovar o dente. Escovar o dente faz você gastar energia, né? Você tem que ir lá, escovar o dente, passar fio dental, às vezes passar uma interdental. Se você tem contenção ainda, mais ainda, é chato. Se você tem aparelho ortodôntico, é chato passar o fio dental. Dá trabalho. Mas somos dentistas. A gente faz isso todos os dias. A gente tem uma boa higiene oral, espero, né? Então, o que você está fazendo? Você tornou isso um hábito. Então, o seu reptiliano vai entender que aquilo que você está fazendo não está gastando sua energia. Então, tá tudo bem você escovar o dente todos os dias e passar fio dental todos os dias. Tudo bem você tomar banho todos os dias. Tudo bem você fazer uma hidratação de creme no seu cabelo de vez em quando, porque você não está gastando energia com isso, né? Acaba se tornando um hábito. Você está fazendo aquilo sempre. Então, você está enganando o seu sistema reptiliano. Você está agindo de uma maneira do que eu preciso fazer. Então, essas frases aqui,
hoje, amanhã e depois. E essa frase, mantenha-se na zona de desconforto, é para vocês entenderem que assim, tudo que eu faço hoje, amanhã e depois, por vários dias seguidos, acaba se tornando um hábito. Então, hoje, amanhã e depois, eu vou focar no que eu vou fazer de melhor para alavancar as minhas vendas no consultório de maneira ética. Hoje, amanhã e depois, eu vou sentar e vou olhar minhas planilhas para ver se eu estou preenchendo tudo direitinho, se eu não estou deixando escapar nenhum dado para eu conseguir melhorar a minha vida financeira. Hoje, amanhã e depois, eu vou estudar sobre marketing e eu vou parar um tempo do meu dia para me dedicar a isso. Quando você está numa zona de conforto, você está sentado, deitado no seu sofá assistindo Netflix, a vida está rolando. E aí depois não adianta você ficar rolando o feed do seu Instagram e ficar vendo o dentista lá que se deu bem e pensando, ai, putz, o que será que ele fez, hein? Ai, nossa, deveria ter feito isso. Ai, deveria ter feito aquilo. Não, você tem que fazer. Só você pode mudar a sua vida. Só você pode mudar a sua cabeça, tá? Eu vou colocar algumas palavras aqui, chaves, para você entender alguns exercícios para você fazer, para você ir mudando um pouquinho a sua mentalidade e você começar a entender como você sai disso, como você engana o seu cérebro, tá bom? De maneira positiva. Ele vai te agradecer depois, tá? A primeira chave é a chave da ação. Ação é: eu vou fazer apesar de. Eu vou preencher as minhas planilhas, apesar de odiar Excel. Eu vou estudar sobre marketing, apesar de eu achar que isso não é tão necessário. Eu vou mandar uma pesquisa de satisfação para o meu paciente, apesar de eu ter medo da resposta que ele vai me dar. Eu vou agir. Essa é a primeira chave. A segunda chave são as companhias que você vai andar. Você é uma média das 5 pessoas que você anda. Então, se você anda com pessoas que estão sempre desanimadas, se você anda com pessoas que estão sempre frustradas, sempre reclamando da profissão, você vai entrar ali naquele grupinho e vai ser mais uma reclamando de tudo que acontece. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas você já chegou a trabalhar num consultório que tem muita fofoquinha, sabe? Muita gente falando mal, e fala mal do dono, e fala mal do auxiliar, e fala mal do paciente, e fala mal do outro dentista, e fala mal disso, e fala mal daquilo. Quando você vê, você tá naquele meio. E quando você menos espera, você também está falando mal de alguém. E aí você tá naquela companhia que não é legal, numa companhia tóxica. Por outro lado, quando você está num ambiente que todas as pessoas são positivas, são legais, estão focadas num objetivo maior, são animadas, são alegres, elas te colocam para cima, automaticamente a sua energia sobe, né? Então você fica mais animado, você também fica mais focado. Isso a gente vê muito assim em atividades em grupo, né? Você já viu assim em academia, por exemplo, quando você faz aulas em grupo, que tá todo mundo animado, você se anima junto. Às vezes na igreja, às vezes num consultório que você pega, que tá todo mundo motivado, tá todo mundo ali com um objetivo maior. Isso daí faz com que você seja mais uma das pessoas que queira alavancar. É muito difícil você chegar num ambiente que tá lá com a energia super alta e você chega lá e fala assim: ah, mas isso daqui tá muito ruim. Ai, mas você viu que fulaninha fez isso, isso, isso? Não te dão abertura para fazer isso. Porque assim, as suas companhias, elas querem pessoas legais ao lado dela. Então, você tem que ficar perto de pessoas que te motivam e não que te puxam para baixo. Mudar as companhias às vezes faz parte de escolhas difíceis, né? Eu já terminei, por exemplo, um relacionamento de muitos anos por causa disso. Eu tava num relacionamento que era uma companhia que sempre reclamava. Sabe aquela pessoa que sempre reclama? Sempre fala, é difícil. Eu queria fazer mestrado, por exemplo. Mas você vai ter que pagar pelo hotel, porque eu queria fazer fora de São Paulo. Vai ter que pagar pelo hotel, vai ter que pagar o curso, vai ter que pagar os livros, vai ter que não sei o que. Te puxa para baixo. Que companhia é essa? Que não me motiva. O que eu fiz? Beijo, tchau. Porque eu não quero companhias assim, porque senão eu estaria ali.
naquele mesmo lugar, frustrada e reclamando de tudo. Então, mude as suas companhias, nem que isso seja você tomar decisões que podem literalmente mudar toda a sua vida e todo o seu rumo pessoal. Mude as suas companhias se você está perto de pessoas que te puxam para baixo, tá? A terceira chave é o foco. O foco é você focar na solução do seu problema e não no problema. Todo mundo tem problema. Pode ser na sua vida pessoal, pode ser na sua vida profissional, pode ser na sua vida financeira, pode ser na sua saúde. Todo mundo vai ter problema. Você vai ter problemas, se você já não tem vários. E você vai ter sempre problemas, né? Todo mundo vai ter problema. Não adianta eu falar pra você, a vida é linda, maravilhosa. Não, não é. Você vai ter problemas durante a sua vida. Mas se você ficar focando no problema, você nunca vai sair do lugar. Você tem que focar na solução do seu problema. Estou com um problema financeiro. O que eu preciso fazer? Focar na solução. Será que eu preciso fazer um curso de marketing? Será que eu preciso me organizar financeiramente? Será que eu preciso diminuir os meus gastos? Será que eu preciso aumentar os meus ganhos? Qual é o foco da minha solução? Qual é a solução para eu sair daquilo? Se eu só ficar pensando, meu Deus, eu não consigo pagar o condomínio, eu não consigo pagar o financiamento do meu carro, eu não consigo fazer isso. Você não vai achar foco nenhum e você não vai sair daquilo. Então você tem que focar na solução do seu problema. Isso que é o foco. A quarta chave são os desafios. Nós somos movidos por desafios. Quando a gente não tem muito desafio na vida, a nossa vida perde um pouco do sentido, sabe? A gente tem casos, inclusive na odontologia, de pessoas que tiraram a própria vida porque elas já tinham tudo. A gente olha algumas pessoas e a gente fala, cara, ela morava numa casa perfeita, ela tinha um relacionamento perfeito, pelo que a gente via, né? A pessoa é bonita, ela tem saúde, ela tem um consultório maravilhoso, ela tem pacientes incríveis, famosos e tudo mais, e a pessoa tira a própria vida. Será que essa pessoa perdeu os desafios que ela tinha na vida dela? Será que nada mais motivava ela? Ela queria comprar um carro. Ela tinha lá o dinheiro, ela ia lá e comprava o carro. Ela não tinha o desafio de correr atrás, de conseguir, de conquistar. Então é importante, dependente da onde você esteja hoje, você sempre buscar por novos desafios, né? Então assim, eu já consigo comprar o carro que eu quero. Qual que é o meu próximo desafio? Sempre ser motivado por desafios faz a gente sair da zona de conforto, faz a gente ter mais motivação, mais garra, mais ânimo para a gente acordar no dia seguinte e correr atrás daqueles objetivos que a gente tem, dos novos desafios que a gente vai estabelecer para nós mesmos, certo? A quinta chave é a responsabilidade. Esse daqui, ó, esse livrinho, vou mostrar para vocês. O Poder da Autorresponsabilidade. Esse livro, ele é muito legal. Ele mostra que a gente tem a mania de sempre culpabilizar o outro ou uma coisa que não tem solução. Por exemplo, eu culpo a odontologia porque a odontologia é muito ruim, ela não me traz dinheiro. A odontologia é muito difícil, a odontologia é muito desafiadora. Eu jogo toda a responsabilidade da minha frustração profissional numa odontologia. A odontologia consegue resolver os meus problemas? Não, ela não é uma pessoa. Você está jogando a culpa para uma coisa, para uma palavra, para uma profissão inteira. Por que tem pessoas que estão super bem com o odonto e outras não? A culpa de tudo que acontece na sua vida, desculpa ser assim, muito sincera, é sua. Você tem culpa por tudo que acontece na sua vida. Mas eu corro atrás, eu estudo, eu pesquiso, eu faço isso. Ótimo, você está saindo da sua zona de conforto. Mas será que você está com as companhias certas? Será que você está agindo corretamente? Será que você está tendo o foco correto? Então, as outras chaves precisam ser viradas para você começar a entender o poder da autorresponsabilidade. Eu sou responsável por eu não estar aonde eu quero estar daqui 10 anos. E eu também sou responsável por chegar onde eu quero chegar.
Só você pode solucionar os seus problemas. Ninguém vai te pegar na mão e vai falar assim para você: olha, preencha aqui essa planilha para você ver onde que você está errando. Olha, faz isso daqui para você ver quais são os drenos do seu consultório, de onde você trabalha, para ver se você está gastando demais. Ninguém vai fazer isso. Você é responsável pelas suas atitudes. Você tem que parar, enganar lá seu sistema reptiliano e fazer todos os dias, hoje, amanhã e depois, hoje, amanhã e depois, para você conseguir sair do lugar que você está hoje. Então, se responsabilize pelas suas atitudes, pelo que está acontecendo na sua vida. Vai ser muito mais fácil, porque quando você coloca a culpa em você, só você pode achar a sua solução. Então fica mais fácil, você foca na sua solução. Se você joga a culpa para outra pessoa, você fica dependendo dessa outra pessoa para ela te dar uma solução. E aí você vai ficar ali na sua zoninha de conforto e você não vai sair do lugar. A sexta chave é o fogo. A gente está acostumado com aquela frase, né? Preparar, mirar e atirar. E aí você passa horas mirando, mirando, mirando. Então você prepara lá o seu fogo, né? A sua arminha, e você fica lá mirando, 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 mirando e nunca atira. O que isso quer dizer? Você fica esperando que a coisa seja extremamente perfeita para você fazer, né? A gente tem muito isso. Eu era uma dessas pessoas. Eu não conseguia fazer nada se eu não achasse que estivesse extremamente perfeito. Se não tivesse se esse slide não tivesse extremamente milimetricamente colocado as palavras da maneira certinha, eu não ia lançar essa aula. Se eu não fizesse uma restauração extremamente perfeita, com todos os sulcos, ranhuras, e eu não ficava satisfeita com o meu trabalho. Eu sempre achava que eu podia mais e nunca estava satisfeita com aquilo, porque eu ficava sempre mirando em melhorar, mirando em fazer e nunca de fato conseguia fazer. Eu só lancei esse curso aqui, eu só saí do lugar quando eu entendi que é melhor feito do que perfeito. Com certeza você vai achar que algum erro, né? Pode ter alguma palavra que esteja com a letra trocada, o meu cabelo não tá perfeito do jeito que eu gostaria que tivesse, eu tô inchada, né? Do jeito que eu não gostaria de estar. Mas hoje eu entendo que é melhor o feito do que o perfeito. Então a gente tem que mudar um pouco a nossa cabeça, que agora é preparar, atirar e depois você acerta a rota. Então eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou ter que fazer o que eu preciso fazer. Ah, deu erro ali? Corrijo. Deu erro em outro lugar? Corrijo. É isso, é fazer. Quando vocês tiverem, por exemplo, as planilhas para vocês preencherem, não fica esperando, ai, peraí, eu preciso deixar a cor perfeita, a letra perfeita, a palavra centralizada, porque senão eu não vou nem começar a preencher. Não. Você vai preencher primeiro, depois que você preencher, aí você muda a cor, aí você quer colocar uma coisa a mais, tirar uma coisa a mais, aí você faz isso, tá? Tô dando o exemplo das planilhas lá da aula de organização financeira. Isso serve para marketing. Eu vou fazer um vídeo para divulgar meu trabalho. Eu não vou ficar olhando se o fio do meu cabelo tá um pouco para cima, um pouco para baixo, se eu gaguejei numa palavra, se eu, sei lá, saiu um perdigoto na hora que eu falei. Ah, vou refazer, vou refazer, vou refazer até ficar perfeito. Não. Faz, lança, coloca lá para jogo e depois você corrige, depois você acerta a rota. Porque senão você nunca vai literalmente fazer o que precisa ser feito. Você sempre vai ficar só corrigindo, tá? E a última chave é o trabalho. Eu sou totalmente contra as pessoas que falam trabalhe enquanto os outros descansam. Eu sou totalmente contra isso. Inclusive, acho que tem um livro aqui, não sei nem se eu separei esse livro, nem tá aqui. Um dos livros que eu li, deixa eu ver na minha prateleira. Sei lá, é um livro de uma jornalista que teve burnout, chama Dê um Tempo. A gente não pode trabalhar enquanto os outros estão descansando, a gente também precisa descansar, mas a gente precisa entender que o nosso período de trabalho é um período para estar
trabalhando, tendo paciente ou não tendo paciente. Então, por exemplo, eu vou estabelecer na minha rotina que eu vou trabalhar das 9 até as 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Das 9 até as 6 da tarde, eu não vou ficar em joguinho de celular, né? Nesse período de trabalho. Faltou meu paciente, eu não vou ficar em joguinho de celular. Eu não vou ficar olhando, fuçando a vida de famoso no Instagram. Eu não vou parar para ficar dormindo no meu trabalho. Eu não vou ficar vendo fofoca. Eu não vou ficar perdendo meu tempo das 9 às 6 da tarde, parando ali para almoçar, parando para tomar um lanche à tarde, parando para fazer xixi, as coisas que básicas de necessidades pessoais. Você vai fazer. Agora, o período que eu estou trabalhando, meu paciente faltou. O paciente das 3 horas faltou. O que eu vou fazer? Eu vou estudar. Eu vou preencher planilha. Eu vou pesquisar sobre um assunto que eu preciso para melhorar a minha técnica. Eu vou fazer alguma coisa focada no meu trabalho. Eu vou assistir essa aula de novo e de novo e de novo para eu nunca esquecer disso. Então, o período que você estabelece para o trabalho é um período para se trabalhar. Quando eu era recém-formada, eu trabalhava no consultório e na época não tinha nem internet, porque eu sou dessas da antiga. Quer dizer, tinha internet, mas não tinha internet no smartphone. Então, quando meu paciente faltava, eu via muitos dentistas que desciam, ficavam na cozinha, conversando, falando mal, batendo papo, falando que estava muito difícil, que recebia muito mal e tudo mais. Hoje em dia, eu vejo muitos dentistas me falando no Instagram, e eu vejo isso até por amigas minhas que têm clínica e tem vários dentistas trabalhando para elas, que no período livre, esses dentistas estão fazendo qualquer coisa menos trabalhando. Né? Em vez de pegar as fichas, olhar, ligar para os pacientes, ver se tem algum paciente que pode retornar, fazer o recall desses pacientes, né? Melhorar o seu planejamento ali dentro do consultório. Eu vou melhorar uma ficha, vou melhorar minha anamnese, vou colocar uma pergunta aqui estratégica para eu conseguir, de repente, vender um tratamento que o paciente precise, mas que eu nem fiz essa pergunta na anamnese. Será que se eu colocar uma pergunta na minha anamnese, você tem dor na articulação? Eu não consigo, de repente, focar esse tratamento em DTM, né? Eu consigo vender mais uma coisa que ele precisa, mas às vezes você nem pensa nisso, porque você fala, eu tô aqui no Instagram, eu não preciso colocar uma pergunta a mais na minha anamnese, você nem pensa nas possibilidades que você pode fazer dentro do consultório para você conseguir melhorar dentro do consultório. Porque você tá aí na internet vendo vida do carinha lá que se separou, da outra que engordou, da outra que emagreceu. Não, foque no que você precisa fazer dentro do consultório. Trabalhe no seu período de trabalho. Então, voltando ao meu período de recém-formada, quando eu não tinha paciente, e eu fiquei muitos dias sem ter paciente, muitas horas livres, o que eu fazia? Eu lia. Às vezes nem era coisa de odontologia, né? Porque na época eu não tinha essa cabeça ainda, mas eu lia. Isso fez, pelo menos, eu aguçar o meu gosto pela leitura, e por isso que eu li tanto de livro aqui, porque me fez gostar de ler. Então, quando você estiver no trabalho, trabalhe. E na sua hora de descanso, descanse, tá? Eu acho errado falar, leve o trabalho para casa. Se você não conseguiu terminar, termine em casa, porque daí isso te traz um esgotamento físico e mental. Então, assim, aproveite o seu tempo livre dentro do seu trabalho para você trabalhar. Se um dia você precisar trabalhar 1 hora a mais, ótimo. Se um dia você ter que chegar ao ponto de fechar a sua agenda meio período para você se dedicar às coisas que não são atender o paciente, mas sim criar estratégias para melhorar o seu atendimento, foi o que eu fiz. Quarta-feira, eu até colocava na minha agenda, dia de afiar o machado. Vocês vão ter aula disso aqui. Então, era o dia que eu parava para afiar o meu machado, para eu conseguir preencher, melhorar as estratégias da minha planilha, melhorar a minha anamnese, melhorar a minha papelaria, melhorar as minhas fichas, melhorar o retorno dos meus pacientes, melhorar a taxa de conversão, entender o que estava acontecendo com meus pacientes, para eu conseguir alavancar o meu consultório. O meu consultório não, porque eu nunca tive consultório, eu trabalho no consultório há muitos anos, e olha que legal isso. Isso é uma outra coisa legal para vocês saberem. Eu nunca quis ter consultório. Isso não era meu perfil. Eu cheguei aonde eu estou hoje, conquistando tudo que eu conquistei hoje,
trabalhando para outras pessoas por parceria. Então é legal você entender qual é o seu perfil profissional. Então, se você não tem o consultório hoje, não se importa se esse não é seu perfil, tá? Você pode ter sucesso da odontologia em tantas áreas, de tantas maneiras, dando aula, trabalhando no SUS, trabalhando por porcentagem, trabalhando por alguém, tendo seu próprio consultório, você tem várias possibilidades dentro do odonto, tá? Mas eu fecho um dia, eu chamo de meu consultório porque eu trabalho lá há mais, sei lá, quase 20 anos, desde que eu me formei. Eu fechei um dia do meu consultório para eu conseguir me reorganizar. E nisso vai fazendo eu sempre melhorar as estratégias. E hoje eu trabalho muito menos do que eu trabalhava antes. Muito menos mesmo. Muito menos em horas, muito menos em distância de trabalho, muito menos em agilidade de atender de meia hora, 40 minutos, uma em uma hora. Às vezes eu atendo 2 horas, às vezes eu reservo uma manhã inteira para o paciente. E eu ganho mais do que eu ganhava antes, quando eu trabalhava como uma louca. Então, foque o seu tempo de trabalho trabalhando, certo? E aí, o que você vai fazer nas suas horas livres? O que te traz energia? Aqui eu vou fazer um exercício bem simples. Você vai pegar um papel e você vai escrever 3 coisas que drenam a sua energia, que tiram a sua energia, e 3 coisas que te motivam, que te traz energia. Por exemplo, te traz energia ir à academia? Te traz energia ir numa igreja? Te traz energia sair para passear com seu filho? Te traz energia ir viajar? Coloca 3 coisas que te trazem energia. Dar uma volta no quarteirão, tomar sol, né? O que te traz energia? E 3 coisas que drenam a sua energia. E todo final de semana na casa da sua sogra te tira a sua energia, né? Você ter que sempre ficar arrumando a casa e a louça e a roupa e te tira a sua energia. Então escreva 3 coisas que te trazem energia e 3 coisas que te tiram energia. Isso não é porque você vai deixar de fazer as coisas que te tiram energia, mas você vai ter que focar nas coisas que te trazem energia. Porque se, por exemplo, te tirar energia é lavar a louça, arrumar a casa e fazer tudo isso de casa, e você não coloca nada para compensar isso, nada que te compense, que te traga energia, sua energia vai ficar lá embaixo. Então, se arrumar a casa tira sua energia, mas dá uma volta de carro ou dá uma volta de bicicleta, levanta a sua energia, então você tem que equilibrar. Você arruma a casa e depois você vai dar uma volta de bicicleta. Então você tem que colocar isso num papel para você conseguir entender o que te motiva, o que faz você não só drenar as coisas da sua vida, porque senão você fica só drenando e você realmente fica com a energia baixa, você fica desanimado, né? Puta que saco, tem que ficar arrumando a casa toda hora. Ainda chega no final de semana, tem que ficar visitando a minha sogra porque eu não tô afim esse final de semana, eu quero descansar, eu quero andar de bicicleta, eu quero fazer uma outra coisa. E aí te tira sempre sua energia vai ficar baixa. Então coloque num papel essas 3 coisas de cada lado aí para você sempre estar num equilíbrio, certo? E o segundo exercício que eu quero que você faça é traçar as suas metas. Sabe aquelas metas que muita gente escreve no final do ano? Ah, esse ano eu vou montar meu consultório. Esse ano eu vou entrar para academia. Esse ano eu vou parar de tomar refrigerante. E aí você nunca cumpre a meta porque você escreve as metas lá, larga no papel, numa gaveta e nunca mais olha. Então agora, neste momento, você vai escrever suas metas de curto, médio e longo prazo. Curto prazo é a próxima meta que você vai fazer em 3 meses. Metas possíveis para ser alcançadas em 3 meses. Por exemplo, vou entrar numa academia, né? Por exemplo, vou ver lá o que me traz energia no exercício passado e vou começar a fazer. Essa é a sua meta de curto prazo. Médio prazo é que você vai fazer até 1 ano. Então, em 1 ano, eu quero melhorar a disposição da onde eu estou trabalhando. Eu quero parar de atender com convênios. Eu quero aumentar o ticket médio do consultório. Eu quero melhorar os valores do consultório. Eu quero investir em materiais melhores. Estou dando exemplos aqui só para você ir pensando. E longo prazo é aquilo que você vai fazer em até 5 anos. Em 5 anos, eu quero parar de trabalhar 2 vezes por semana. Em 5 anos, eu quero estar grávida com filho em casa. Em 5 anos, eu quero ter feito uma viagem para
sei lá onde, com tudo pago, com o meu dinheiro, porque eu melhorei isso e aquilo no consultório. Então, trace a sua meta de curto, médio e longo prazo e colhe um lugar, tipo assim, na porta do seu armário, sabe? Assim, você vai abrir o seu armário, você vai ler aquela meta todo dia. Você vai abrir o armário da sua cozinha para pegar um copo e você vai ler aquela meta todos os dias. Então, esses são 2 exercícios que eu quero que você faça para você mudar a sua cabeça. Tá certo? Então é isso, gente. Essa daqui é a introdução da mudança de mentalidade. Muita informação, né? Muita viagem, muita coisa louca, muita coisa pra gente colocar na nossa cabeça e começar. Espero que você tenha virado algumas chaves aí. E aí, agora eu quero que você assista as próximas aulas aqui que eu falo sobre a corrida dos ratos, sobre afiar o machado. Assista as próximas aulas para você estourar a tua mente, abrir a sua mente e começar a melhorar. Certo? É isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau!